Olá, boa noite, tudo bem? Chegamos aqui a mais um estudo. Quero te desejar um feliz sábado, um bom sábado também na presença de Deus, né? Já passamos do pôr do sol. Estamos aqui para estudar mais uma vez o livro do Apocalipse. Então, que Deus possa te abençoar, que você possa se sentir feliz nesse sábado e hoje iremos estudar o capítulo 10 do livro do Apocalipse. Iremos estudar hoje sobre um livrinho sagrado. Mas enquanto isso, quando as pessoas estão entrando, seja bem-vindo. Você que está aqui, quiser desejar seu feliz sábado, colocar seu nome também nos comentários, pode se inscrever, falar seu nome aqui embaixo, os meus canais aqui também, para que possamos estudar todo mundo junto o livro do Apocalipse, o livrinho aberto, que iremos ver um tal de um livrinho aberto que foi comido e era doce na boca, mas na barriga ficou amargo. Vamos entender hoje sobre esse livrinho. Então, você está aí, já pega a tua Bíblia e se prepara para o estudo desta noite. Queridos amigos, você já pegou a tua Bíblia? Vamos então aqui à introdução do nosso estudo, que fala sobre esse livrinho aberto. Como estudamos já sobre o capítulo 7, né, que fala sobre os 144 mil selados de Israel, vemos também que o capítulo 10, a gente tem que abrir um parêntese. Temos que colocar um parêntese entre o capítulo 7 ao capítulo 8, 9 e 11. Ele se encontra entre ali a sexta e a sétima trombeta, do capítulo 8, 9 e 11. Ali ela apresenta um quadro de última mensagem de Deus antes da segunda vinda de Cristo. Então vemos aqui a última mensagem de Deus para nós antes da segunda vinda. A linguagem do capítulo sugere que o livrinho que o anjo traz em suas mãos, que iremos ver aqui, esse anjo trazendo esse livrinho, que ele estava fechado, ele ainda não estava aberto, estava na sua mão, não estava aberto, mas agora o seu conteúdo desse livrinho será revelado. E no estudo de hoje, aprenderemos sobre esse livrinho misterioso e os impressionantes desdobramentos da descoberta e seus significados. Mas antes disso, né, de começarmos a abrir a palavra de Deus, a minha já está aberta aqui, mas antes de nós começarmos o nosso estudo, convido a você a abrir seus olhos e façamos uma oração. Vamos falar com Deus? Feche seus olhos. Seu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por começarmos também aqui o teu santo sábado na tua presença e ainda mais estudando a tua palavra. Senhor Deus, nos abençoe, que nesse exato momento o Santo Espírito abra nossa mente, abra o nosso coração para o entendimento da tua palavra. Ele está conosco em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Pega a tua Bíblia e iremos entrar em Apocalipse capítulo 10, verso 1. Iremos estudar hoje sobre o livrinho aberto. Um livrinho que está sendo demonstrado em Apocalipse. Olha só o que o verso 1 de Apocalipse 10 fala. Fala assim: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como coluna de fogo. Primeiro aqui, exilado na ilha de Patmos, ali, João, o profeta idoso, estava exilado. Ele contemplou mais uma magnífica revelação divina, que um anjo forte ali, ele desce do céu, envolto em nuvens. Frequentemente as escrituras associam às nuvens uma aparição de Cristo. O arco-íris nos faz lembrar da aliança que Deus estabeleceu com Noé e com toda a humanidade, e que ele nunca ia destruir mais a terra por águas de dilúvio. Portanto, por certo do arco-íris que estamos vendo, não era estranho ao profeta esse arco, que representava a misericórdia e a justiça divina, como sendo a base do governo de Deus. Mas quem era esse anjo visto por João? No capítulo 1, volta a tua Bíblia, no capítulo 1 de Apocalipse, verso 13 e o verso 16, fala sobre esse anjo que apareceu novamente para João. Conheço o lugar em que habitas. Capítulo 1, verso 13 e 16, que fala: E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem,
com vestes talares e cingidos, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e os cabelos eram branco como a alva, lã, como neve os olhos, e como chama de fogo. Os pés semelhante aos bronzes polido, como refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Então vemos aqui uma grande semelhança com a visão de João, agora no capítulo 10, no verso 1. Esse anjo forte que João vê é o próprio Jesus, que criou o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe. Então o seu rosto era como o sol. Essa descrição é muito semelhante com a de Cristo em Apocalipse capítulo 1. Sabe, ele não é um ser criado, e sim o Criador, o Deus eterno. Ele disse mesmo, né? Eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E ele ainda continua, né, falando assim: eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tem a chave da morte do inferno. Como está no verso 8, 17 e 18 de Apocalipse capítulo 1. Confortante foi para João contemplar Jesus, o Senhor da história. Imagina ali João contemplando novamente Jesus, a face de Jesus. Queridos amigos, agora o verso 2 começa a falar mais sobre esse anjo, que fala assim, verso 2 de Apocalipse capítulo 10, fala assim: e tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Queridos amigos, o anjo segurava na mão um livrinho aberto. Então você imagina um livrinho pequeno aberto na mão? E quando o profeta Daniel recebeu sua última visão, ele foi instruído a encerrar as palavras e também selar o livro até o tempo do fim. Essa recomendação se aplica de modo especial à porção da profecia de Daniel, que tratava dos últimos dias, especialmente ao elemento do tempo dos 2.300 dias de Daniel capítulo 8, 14, referente à purificação do santuário e à restauração da verdade de Apocalipse 14, versos 6 a 12, que mais à frente iremos falar. O livrinho que se encontra aberto na visão de João é o mesmo que ele se encontrava fechado na visão de Daniel. Olha só que interessante. Portanto, esse livrinho que João viu é o livro do profeta Daniel. As palavras que se achavam encerradas no dia de Daniel não deveriam permanecer assim para sempre. Eles permaneceriam fechados apenas até o tempo do fim, até que se contemplasse o tempo específico na profecia, que era um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 3 anos e meio. Esse espelho do tempo corresponde aos 1.200 anos de supremacia papal, que vai do ano 538 até 1798, que já estudamos aqui, falamos sobre isso. Se você está chegando pela primeira vez, você pode ver os vídeos anteriores, que está na nossa playlist do Apocalipse, e você vai ver sobre essas datas. Ao eliminar os ostrogodos, a última tribo ariana, em 538, o papado não tinha mais obstáculo em seu caminho. Assim, em 538, deu-se início o período de 1.260 anos de supremacia papal. E no ano de 1798, em decorrência da Revolução Francesa, o Papa Pio VI foi aprisionado pelo general Béthier, da França. Esse episódio marca o fim desse tempo profético da supremacia papal. De acordo com a profecia de Daniel, as palavras seladas do livro seriam compreendidas depois de 1798, no tempo do fim. Então, Daniel, capítulo 12, verso 4, fala: muitos os esquadrinharão e o saber se multiplicará. Por que aconteceu? Nesse momento do império ali romano, do império papal, o povo não podia estudar a Bíblia. Nós falamos nos outros estudos sobre o porquê eles não podiam estar com a Bíblia, estudando a Bíblia. Se eles estivessem estudando a Bíblia, eram perseguidos. Nós já estudamos sobre isso. Mas quando acaba o império, ali a supremacia papal, em 1798, as pessoas começam a estudar Daniel. E o saber começou a se multiplicar.
Então, queridos, que privilégio, né? Nós podemos compreender os segredos de Deus revelados para o tempo que vivemos. Olha só que maravilha. Hoje, eu e você estamos aqui abrindo a palavra de Deus, o livro do Apocalipse, o livro de Daniel. Estamos abrindo hoje e nós estamos compreendendo a história, o presente e o futuro. Olha só que bênção, que maravilha. Num tempo, a gente passou por um tempo que as pessoas não podiam nem tocar nesse livro, que eram perseguidas. E hoje nós temos essa oportunidade de estudarmos, tirar um tempo para ver a revelação de Deus para a nossa vida. Mas olha só o versos 5 e 6. Vamos continuar? Apocalipse capítulo 10, versos 5 e 6. Fala assim: Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. Verso 6. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto nele existe, e falou, já não haverá demora. Queridos amigos, ao jurar pelo Criador, aquele anjo, o anjo que é Cristo, que já vimos aqui, ele jura por ele mesmo. E ele declarou, né? Já não haverá demora. Essa profecia não se refere ao fim da história, mas chega ali ao ponto na história em que as profecias do tempo de Daniel, capítulo 8, verso 12, se cumpririam. Então, nós, usando ali o historicismo como método de interpretação profética, identificamos o cumprimento das duas maiores profecias de Daniel, que é os 1.200 anos e os 2.300 anos. Os 1.260 anos, nós lembramos que termina no ano 1798, e os 2.300 anos que termina em 1844. Então, é o período que se segue e é chamado de tempo do fim. Mas olha o verso 8. Verso 8, volta a tua Bíblia aí, fala assim: A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: Vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Olha só. Essa imagem do anjo com o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, segurando o livrinho com a mão estendida para o céu, representa a abrangência mundial da mensagem desse livrinho. Representa também o surgimento de um movimento mundial de pregação da verdade, contidas no livro de Daniel, em conexão com as do Apocalipse. Olha só que maravilha. Olha o verso 9 agora. Fui, pois o anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: Toma-o e devora-o. Certamente será amargo ao teu estômago, mas na tua boca é doce como mel. Então, queridos amigos, multidões de estudiosos da Bíblia, em vários lugares do mundo, estavam agitados. Eles estavam empolgados com a mensagem de que o tempo do fim se aproximava. Muito acreditava que, com o término do período profético de 2.300 anos, assinalava a volta de Jesus. Então, quando eles falam, nossa, eu aprendi aqui, eu vi no livro de Daniel que ao final dos 2.300 anos o santuário seria purificado, então Jesus vai voltar. Então, para eles era o santuário terrestre, era a terra seria purificada. Assim, a alegria para eles, que encheu seu coração com certeza estavam alegres. Eles estavam com a certeza que Jesus voltaria em 1844, que era o final dos 2.300 anos. Então, essa esperança, essa alegria da volta de Jesus foi como mel na boca. Porém, o mel se tornou amargo no estômago. Por quê? Olha o verso 10. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Os acontecimentos marcantes no fim do século XVIII e no início do século XIX, como um grande terremoto, que também já estudamos sobre isso nos estudos anteriores, como o grande terremoto de Lisboa, em 1º de novembro de 1755, o escurecimento do Sol em 19 de maio de 1780, o aprisionamento do Papa Pio VI em 1798, a queda das estrelas em
em 13 de novembro de 1833, provocou um grande despertamento religioso, porque as datas estavam se batendo, estava se cumprindo certo, e aí o povo então se empolgou. Então ali houve um grande despertamento religioso, o que levou muitas pessoas a estudar as profecias bíblicas, particularmente as duas do livro de Daniel. Sabe? Muitos ficaram convencidos que Jesus voltaria naqueles dias. E foi o batista Guilherme Miller que promoveu um dos cálculos mais elaborados sobre a profecia das 2030 tardes e manhã e a purificação do santuário, de Daniel capítulo 8 e 14, que iremos estudar num próximo estudo sobre o livro de Daniel, iremos estudar sobre todas essas profecias. Depois, né, que Guilherme Miller fez isso, com seus estudos adicionados também ali por Samuel Snow, milhares de pessoas passaram a aguardar com grande expectativa o retorno de Cristo para o dia 22 de outubro de 1844. Então, ali era a data quando terminava os 2.300 dias proféticos, ou anos proféticos, como estudamos também aqui, né, que dias, transformando em literal, viram anos. Então, todavia, o dia passou e Jesus não voltou. Então foi um grande desapontamento. O doce que eles tinham comido daquele livrinho, do livro de Daniel, se tornou amargo. Aquela alegria que eles tiveram de saber que chegaria o tempo do fim e para eles Jesus voltaria e Jesus não voltou, o que era doce se tornou amargo no estômago. Então, para Guilherme Miller, a purificação do santuário consistia na purificação da terra e da igreja, que ocorreria na segunda vinda de Cristo, que era no final dos 2.300 anos. Mas para ele, a terra seria purificada pelo fogo no dia do juízo final. Dessa maneira, milhares de milleritas, como eram chamados os seguidores de Miller, se preparavam para se encontrar com o Senhor. Porém, embora o elemento tempo estivesse correto, estavam correto na data ali, mas eles erraram o evento. O evento não era a volta de Jesus, e sim Jesus passando do santo para o santíssimo. Jesus passava de sacerdote para sumo sacerdote. Então, queridos amigos, o evento que eles estavam esperando não se referia ao retorno de Cristo, mas sim à purificação do santuário celestial. O santuário celestial que seria purificado não era o terrestre, era o celestial. Mas como assim? Tem pecado no céu? Para um novo estudo, queremos estudar sobre isso, santuário. Iremos também fazer um estudo sobre santuário. Mas continuando. Então, no dia 10º do 7º mês do calendário judaico, ocorria ali o dia da expiação. Esse dia envolvia um complexo ritual de purificação do santuário terrestre, simbolizando arrependimento, confissão, perdão e purificação dos pecados. Era um dia de acerto de contas, você entende? Então, para Guilherme Miller, o dia 22 de outubro de 1844 era o acerto de contas da Terra. Olha só. Então, para ele, só que ele errou. Ele errou só o evento. Então, no dia 22 de outubro de 1844, Jesus passou a atuar no lugar santíssimo do santuário celestial. Ele iniciou seu ministério como sumo sacerdote. Então, queridos amigos, eu e você, estamos vivendo o grande dia profético da expiação. Então, quando Cristo encerrar essa obra de mediação e juízo, ele voltará para dar a recompensa a cada um. A profecia do livrinho que estamos estudando no capítulo 10 de Apocalipse, do livrinho aberto, o que seria doce na boca e amargo no estômago, é uma alusão ao grande desapontamento de 1844, quando milhares de cristãos aguardavam pela vinda de Jesus e ele não voltou. Então você entende? Então quando você estudar, quando você ver o capítulo 10, você vai lembrar que esse acontecimento, esse
essa simbologia de livrinho doce na boca e amargo foi o desapontamento dos cristãos em 22 de outubro de 1844. Porém, o anjo, ele ainda falou no verso 11. Olha só o que fala no verso 11. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Olha só. Então, o que ia acontecer? Ia ser amargo, mas ele falou assim, ó, mas ainda tem um tempo a mais. Então ia surgir a igreja remanescente. A igreja remanescente que estava oculta no deserto por 1260 anos, enquanto a igreja remanescente estava oculta no tempo da supremacia papal, ela seria revelada como um movimento mundial. Ela ia ganhar crescimento mundial. E as verdades que foram pisoteadas pelo chifre pequeno, pela ponta pequena, que iremos estudar também sobre esse chifre pequeno, seriam restauradas. Então, queridos amigos, em 1260 anos, a verdade foi pisoteada, foi jogada por terra. Então, queridos amigos, essa igreja remanescente sou eu e você, que guardamos os mandamentos de Deus, que temos testemunho de Jesus. O mais novo estudo que iremos estudar também, iremos falar sobre a igreja física. Você vai me perguntar, mas existe a igreja, mesmo hoje, uma igreja que podemos cultuar? Sim, existe. Mas iremos falar mais à frente sobre essa igreja. Mas, queridos amigos, essa igreja que está hoje falando para mim e para você, somos nós. Que temos que guardar os mandamentos de Deus. Que temos que guardar o testemunho de Jesus. Porque já estamos vivendo os finais do tempo. Então, queridos amigos, mais uma vez eu quero falar. Você acredita que esse livro é a verdade? Então você tem que guardar toda a verdade. Tudo que está escrito nesse livro você tem que guardar no seu coração. Queridos amigos, infelizmente, o nosso mundo ainda está com um gosto amargo. Mas nós iremos desfrutar o doce de Cristo Jesus se permanecermos fiéis. Aí eu te pergunto, quero te perguntar, você crê que está vivendo os finais do tempo? Você crê que estamos nos últimos momentos dessa terra? Então fica a pergunta, você não quer cada vez mais se preparar então para a volta de Jesus? Entregando o seu coração? Cada vez mais todos os dias falando, Deus, eu quero me entregar para ser alguém que vai testemunhar do teu amor, da tua palavra. Queridos amigos, se você aceita ser um mensageiro de Cristo, confie em Deus, que Ele vai te preparar, vai te capacitar. Queridos amigos, que Deus te abençoe. Amanhã iremos continuar o nosso estudo, iremos cada vez mais entrar na história e iremos ver cada vez mais como estamos vivendo o tempo do fim. E que Deus possa te abençoar e me abençoar. Queridos amigos, vamos falar com Deus? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor falar o nosso coração. Sabemos, Senhor, que muitas pessoas estiveram estudando a Tua palavra em um tempo distante do nosso, e eles estavam ali empolgados porque sabiam que o Senhor ia voltar. Mas, infelizmente, eles sofreram ali uma pequena decepção. Mas eles erraram o evento. Mas sabemos que agora nós temos que também nos empolgar, porque sabemos que agora é a Tua volta. O Senhor vai voltar nas nuvens do céu para nos resgatar. Então, o momento, porque sabemos que agora temos na nossa mão
ao estudarmos o livro do Apocalipse, o livro de Daniel, o futuro desse mundo. Sabemos que está próximo a tua redenção. Então vem estar conosco, nos prepara, que possamos cada vez mais nos alimentarmos da tua palavra. Esteja conosco, esteja com meu irmão que está do outro lado assistindo, que o Senhor venha abençoar. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, querido amigo. Se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever no canal, tá? Até a próxima. Tchau, tchau. Amanhã estamos de volta aqui às 9 horas da noite, tá? Tchau, tchau.